E esse é o InspiraCast, um podcast sobre realizações inspiradoras. Olá, olá! Vamos fazer aqui mais um InspiraCast. O InspiraCast é um podcast criado pela Inspira Comunicação para apresentar os clientes, os projetos, enfim, os parceiros aqui que nos inspiram a cada dia. O nosso pão de cada dia, pois é, são os nossos parceiros, são as marcas que a gente ajuda, que a gente contribui aí a construir e se posicionar no mercado. E hoje vamos falar um pouco sobre uma região que eu amo, né, como boa cearense, e na verdade não é nem como boa cearense, eu acho que hoje vai pelo mundo e que vai explicar um pouquinho melhor sobre isso, é Jacinta Mororó, Jacinta Cumbuco. Ai, meu Deus do céu, a gente era para ter feito esse podcast, era no Cumbuco, não era não, Jacinta? Verdade, de frente para a praia. Total. Mas enfim, faremos porque merecemos. Mas Jacinta, se apresente aqui, porque eu acho que nada melhor do que nós mesmas defendermos aqui, né, para que a gente veio ao mundo. Muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço o convite para participar desse projeto, que é o InspiraCast. Eu sou super fã, assisto vários que tá saindo aí no Instagram. Então, eu sou Jacinta, né? Eu sou especialista em imóveis de praia. Eu estava chegando aqui e a gente estava conversando nos bastidores sobre você trabalha com mercado de alto padrão, e eu costumo dizer que eu não trabalho com mercado de alto padrão, eu trabalho com imóveis de praia. Então, os imóveis de praia a gente vai ter de todas as segmentações, né? E lá no Cumbuco a gente já tem 4 anos de história com a Viva no Cumbuco, que é a nossa imobiliária. Sim, tá, calma. Olha, gente, ela foi ainda modesta, né? Porque, na verdade, assim, eu digo que, assim, vender, comercializar empreendimentos, né, em uma praia já é um grande desafio. Imagina isso no Cumbuco. Antes até de falar um pouquinho no Viva no Cumbuco, que inclusive inspirou, lógico, o nome da tua empresa, mas fala pra gente aqui um pouquinho sobre Cumbuco, né? O que é Cumbuco? Porque as pessoas, né? É porque é um bairro. Enfim, fala pra gente, porque às vezes é até difícil conceituar diante de tamanha importância que tem, né, aquela região para a economia, para o turismo aí do nosso estado. O Cumbuco, ele é uma potência imobiliária. Então, sempre que as pessoas me perguntam, né, me pedem para vender o Cumbuco, eu sempre respondo isso. Por quê? Porque o Cumbuco, ele é localizado estrategicamente próximo à Fortaleza, ele é próximo ao Porto do Pecém, toda aquela região economicamente produtiva, e também ele é conhecido internacionalmente como o melhor lugar do mundo para a prática do kitesurf. O melhor lugar do mundo. Só isso. Isso. Além disso tudo, a gestão municipal ela tem investido muito em trazer para o Cumbuco investimentos e melhorias na infraestrutura. Isso faz com que os imóveis eles acabem se valorizando ainda mais, não só pela proximidade com o litoral, mas também por toda a infraestrutura que vai trazer para as pessoas que estão morando no Cumbuco ou que estão adotando o Cumbuco como a sua residência de praia. Uhum. Perfeito. E daí te inspirou, né? Já também eu quero conversar um pouquinho mais sobre sua história, mas te inspirou a ter o nome da tua empresa, né? Que é uma imobiliária especializada, né? Tendo você e também tem um sócio, né? Um abraço aí para o sócio. Enfim, mas fala um pouquinho da Viva no Cumbuco. Por que nesse nome? Mônica, é porque é Cumbuco. Não, mas, né? Tem todo também uma discussão em cima disso. Fala um pouquinho da importância da Viva no Cumbuco naquela região. A Viva no Cumbuco, ela nasceu não para ser especificamente uma imobiliária. Ela nasceu para ser, inicialmente foi um Instagram, um perfil influenciador e que reportasse notícias, trouxesse dicas de coisas para fazer no Cumbuco. Então, ela nasceu com esse propósito e, aos poucos, a gente foi ganhando o mercado imobiliário, porque eu já estava inserida no mercado imobiliário por causa das construções do meu namorado. Uhum. Né? E aí, inclusive, assim, né, é importante a gente falar que a Jacinta, na verdade, ela nem sempre foi corretora de imóveis, né? Ela começou, inclusive, aí como administradora. Fala um pouquinho pra gente, porque, assim, a Inspira, dentre as suas especialidades, as suas expertises, né, que é a consultoria, assessoria de marketing e comunicação, a gente também mentora profissionais que estão aí querendo se posicionar no mercado e também, muitas vezes, não só pelo posicionamento de divulgação, mas também pela transição de carreira. Fala um pouquinho pra gente como foi essa transição, né?
não deixou por completo, mas fala dessa transformação de hoje a Jacinta Mororó. A Jacinta, ela estudava para ser professora universitária. Então, eu atuava, eu estava fazendo um mestrado acadêmico e o meu objetivo era ser professora universitária. Só que, quando a gente chegou no Cumbuco, o meu namorado chegou para fazer construções em um determinado condomínio fechado lá. E então, a gente verificou uma deficiência no mercado, que não existia nenhuma imobiliária forte, grande, e que trouxesse um trabalho mais focado para o Cumbuco para vender os produtos que ele estava produzindo. Então, ele falou, Jacinta, faz o curso para tu me ajudar e tudo, já que tu entende um pouco disso, tem facilidade para conversar com as pessoas. E aí eu fiz. E logo depois que eu terminei o mestrado, já tive a oportunidade de entrar vendendo e locando também, lá dentro do condomínio. Então, as pessoas já me conheciam e eu já tinha uma rede de relacionamentos bacana dentro do condomínio, e isso foi trazendo indicações, e eu tinha um pouco de preconceito, de fato, em sair do mundo acadêmico e me transformar em uma corretora. Então, porque as referências há 4 ou 5 anos atrás de corretores não são as que a gente tem hoje, né? Hoje os corretores, eles estão investindo mais na marca pessoal. E é isso que eu tenho buscado, inclusive aqui com a Mônica, né? Investir na minha marca pessoal. Então, eu não tinha tantas boas referências. Porque você entendeu que você é o principal vendedor da sua empresa, né? Isso, então eu não tinha ninguém que eu me inspirasse, que eu vislumbrasse ser uma corretora de imóveis. E aí, ele sempre me motivou muito no meu perfil profissional. E ele falou assim, por que você não se transforma a corretora e não só mais uma corretora? Então, foi assim que ele me ajudou a fazer a Viva no Cumbuco nascer fisicamente. Ela nasceu primeiro digitalmente, depois ela nasceu fisicamente. E assim a gente foi ganhando território e levando o nosso jeito jovem para as pessoas. Então, hoje eu tenho 31 anos e o meu sócio, que é o meu super parceiro, ele só tem 21 anos. Qual o nome dele? Eduardo. Ah, um abraço aí, Eduardo. Eu falando um abraço pro sócio, né? Do Eduardo, né? O Alano é o seu noivo, né? O seu esposo, enfim, né? Seu companheiro. E ele que te inspirou, te deu esse empurrãozinho, né? Ajudou aí a te empurrar. E tem o Eduardo aí, um grande sócio, né? Isso, que é... Tem só 21 anos. Só 21 anos. Ele é super desenrolado, sabe? Uma pessoa que resolve tudo. E aí a gente uniu forças e a Viva no Cumbuco foi crescendo e assim a gente está aqui no mercado. Muito bom, muito bom. E Jacinta, foi fácil essa transição? Ela não foi fácil, mas eu digo bastante que o meu perfil comercial, ele já nasceu comigo. Então, eu já nasci para vender. Desde criança que eu vendo coisas. Então, vendia coisas na casa da minha avó, pegava as coisas da minha avó e vendia para ela mesma. Então, além das barreiras do empreendedor, né, dele ter um capital, dele se preparar para os períodos de baixa, de ele estar sempre aprendendo, investindo em conhecimento, ainda assim eu acho que você tem que ter um pouco disso, da veia empreendedora, da veia comercial, gostar de pessoas, gostar de manter relacionamentos. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes, porque o corretor de imóveis, ele precisa se conectar. Precisa se conectar com o lugar que ele está vendendo e com as pessoas que estão ali querendo realizar um sonho. Então, acho que o maior desafio mesmo é as pessoas deixarem de lado a timidez e saber vender. E se vender, que é o que eu estou aprendendo aqui com a Mônica também. Porque eu já sabia vender os produtos, agora eu estou precisando me vender. Pois é, e aí é um processo, né, que a gente está caminhando. Eu falo que, assim, a Jacinta aí é testemunho, né, enfim, a Jacinta, ela, né, além da questão da jovialidade, ela é uma profissional muito esperta, muito antenada, muito perspicaz. E, assim, a gente basta conversar, né, às vezes a gente tem vontade de ficar aí conversando a tarde toda, a manhã toda, mas, enfim, basta a gente dedicar aí poucas horas, né, você já consegue aí fazer mesmo a percepção e entender, porque eu acho que, assim, o grande desafio, né, de nós, mentores, no meu caso, em relação a essa questão da marca pessoal, é
é uma linha muito tênue. Eu não quero te convencer que é importante, por exemplo, gravar um podcast, né? Estar aqui diante das câmeras. Eu não quero te convencer nisso, né? Mas eu busco fazer com que você entenda que isso é importante para a sua carreira. Assim como é a questão administrativa, a questão contábil, a questão da venda, a questão burocrática. É mais uma habilidade para que você se torne aí inspiração, né, no que você representa. Agora, Jacinta, fala um pouquinho, agora vamos conversar um pouquinho mais sobre essas questões mais técnicas, né, mais especializadas. Inclusive, algumas semanas atrás, estivemos aqui com a Michelle Holanda, né, que é uma referência aí no mercado imobiliário estadual, enfim, aí transcende aí o estado, né, que ela contou aqui alguns desafios dessa área imobiliária. Mas fala para mim quais são as principais características e também as vantagens de se adquirir, né, um imóvel de praia. Hoje as pessoas... Fala um pouquinho desse comportamento. As pessoas, elas buscam ainda ter um imóvel de praia para investimento, para lazer. O que mudou, né, dessa pandemia, né, houve uma ressignificação em relação a eu vou adquirir um imóvel de praia. Houve essa mudança de comportamento? E fala um pouquinho pra gente sobre isso. Com certeza, né? O mercado imobiliário, ele é cíclico, assim como as preferências das pessoas também são. Então, a gente vê, por exemplo, o mundo da moda. Então, tem roupas que elas vão e vêm e as tendências vão mudando, assim como é no mercado imobiliário. Então, na década de 90, por exemplo, existia muito essa cultura de se ter uma casa de praia, um lugar para ir veranear, né? Quando a gente migrou, assim, já para os anos 2000, essa tendência ela foi se desfazendo. Então, várias regiões de praia, inclusive aqui no Ceará, se viam grandes propriedades sem muito uso e muito baratas, deterioradas e poucos investimentos, inclusive das construtoras nas praias. Então, a gente viu um movimento de lançamentos logo em seguida, mas existiam produtos que estavam estagnados. Não sei se a Michelle comentou, mas o YY era um produto que estava estagnado. É bom você explicar até o nome do produto e contextualizar, porque o nosso InspiraCast, ele não é visto apenas em Fortaleza, tá? Sim. Ele é visto não só no Ceará, mas aí também para quem nos segue aí pelo Brasil afora. O YY Eco Residence é um prédio com muitas unidades, eu não recordo quantas ao todo, mas mais de 200 unidades. E ele foi construído e foi um pouco fracassado, porque as unidades ficaram presas. Elas não vendiam. Então, a gente veio, inclusive, tentando divulgar o cumbuco como um produto que fosse um produto buscado pelos fortalezenses, inclusive. Porque, pela localização geográfica, a Praia do Pôr das Dunas, Aquiraz, que é onde fica o Beach Park, né? O parque mais famoso aqui da região, ele é mais próximo para os fortalezenses. E o cumbuco, ele não era tanto assim. O acesso também, muito difícil. Então, a gente começou a divulgar bastante o cumbuco. Depois que teve aquela quarentena, né, onde tudo ficou fechado, e as pessoas em Fortaleza ficaram, assim, fechadas, loucas, sem poder descer para andar na praia, embora Fortaleza fosse porque uma cidade... inclusive era proibido, né? Isso. Enfim... E aí, a gente começou uma onda de venda de apartamentos na praia. Esse condomínio, inclusive, vendeu tudo que era estoque. Então, tinha uma incorporadora também que tinha um estoque de mais de 100 apartamentos também para vender no cumbuco. E foi tudo vendido. Então, a tendência mudou. Então, hoje, as pessoas já se preocupam muito em ter algo próximo, algo realmente para curtir e para veranear. Aliado a isso, esse tema, inclusive, ele foi tema do meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, que é o consumo colaborativo. Então, a tendência que iniciou nos Estados Unidos e desceu para todos os outros países dessa parte de você utilizar a capacidade ociosa do bem para rentabilizá-lo. E aí surgiram essas plataformas, Booking, Airbnb, né, de divulgação em massa. E aí, sim, as pessoas começaram a ver que elas poderiam utilizar o bem um final de semana, por exemplo, e alugar 3. E pagar um financiamento habitacional
e utilizar para manutenção, ou até mesmo para retorno financeiro, né? E com essa mudança de mentalidade, hoje a gente vê que o produto de praia, ele é o desejo de muitas pessoas. Isso a gente consegue materializar pela quantidade de lançamentos, tanto no litoral leste quanto no litoral oeste. Perfeito, perfeito. Muito bom. Jacinta, olha, assim, da forma como você fala, dá até pra gente, né, ficar imaginando aí Cumbuco. Fala assim, né, pra quem não conhece, né, mas bastante, dá uma googleada, ver só uma foto, você já fica louco. Mas fala pra gente aqui um pouquinho sobre essa questão do empreendedorismo em si, né, o que é empreender pra você, o que é essa questão de estar, né, todo dia tendo que estar em busca aí de novos desafios, enfim, fala para quem está aí nos ouvindo e nos assistindo o que é empreender para você. Empreender é sempre buscar a melhoria dos processos, de você mesmo, buscar sempre aprender, se conectar com pessoas. O empreender em si não é fácil. Então, um dos grandes desafios, inclusive meu, é a gestão do tempo. Porque você precisa ter tempo para atender seu cliente, para cuidar da sua vida, para cuidar da sua saúde e para aprender. Então, você precisa gerenciar o seu tempo e, às vezes, o seu cliente é a prioridade. Então, se você não tem essa boa gestão do tempo, você acaba se perdendo. E isso é uma das coisas que a gente tem batido também na mentoria, que é aprender a gerir o tempo. E eu tenho visto que eu tenho encontrado resultados mais positivos quando eu penso em gerenciar o meu tempo, em dedicar um tempo, em não transformar, porque muitas pessoas dizem assim, não, eu gosto de empreender, ser empresário, ser o dono do meu negócio, porque eu não tenho rotina e porque eu não tenho um chefe. Mas, se você não criar uma rotina de planejamento, de estudo, de tudo relacionado à sua vida, você se perde e você acaba a semana e fala assim, meu Deus, o que foi que eu fiz nessa semana? É como fez, né? E pra gente poder aí finalizar, já estamos aí nos nossos minutinhos finais. Jacinta, adorei conversar com você. Eu achei que foi muito, muito bacana, né? Olha, Clésia. Então, assim, muito obrigada por você ter estado aqui, né? Estar aqui se conectando a gente, compartilhando um pouco do seu conhecimento, né? A gente fala que, assim, além da questão do empreendedorismo, essa questão de você acreditar em você mesmo, no potencial da sua marca, no potencial do seu nome, é algo revolucionário. Eu digo que é o melhor seguro, é a melhor garantia, né, de carreira, né, porque assim, tá aí, né, você passou de administradora para ser especialista na área imobiliária, agora empresária cada vez mais, e eu tenho certeza aí que muitos outros voos você seguirá, né, nessa especialização. Eu digo que assim, investir em marca pessoal, eu posso até mudar aqui o ramo, vou deixar de fazer marketing e vou vender pizza. As pessoas que me conhecem, sabem da minha credibilidade, vão ali comprar a pizza, e assim como você, e eu quero que realmente assim você cresça muito. Eu vejo um potencial muito, muito, muito enorme em relação ao seu nome, né? Eu já digo que o nome é chique, né? Jacinta Mororó, o negócio é chique, mas passa aqui um recado aqui pra gente, como é que as pessoas podem se conectar a você, né? Quais são os caminhos, fala um pouquinho onde é que está o escritório de vocês lá no Cumbuco, caso as pessoas queiram conferir, ou pelo menos aí tomar um café e conversar um pouco mais sobre o mercado imobiliário aqui no nosso estado, uma especialista aí no mercado imobiliário do litoral. Bom, o nosso escritório ele fica localizado na entrada do Cumbuco, no posto de gasolina, tem uma fachada lá, Viva no Cumbuco. Eu tô sempre lá, o Eduardo também tá sempre lá. O nosso Instagram profissional é Viva no Cumbuco. A gente mostra imóveis, mas a gente também mostra o lifestyle do que é morar na praia, do que é investir na praia. Logo, em breve, eu vou começar a produzir conteúdos voltados para educação, né? Voltados para as pessoas entenderem um pouco sobre investimento imobiliário, porque eu amo ensinar. E tô quebrando um pouco a timidez. E quem quiser me seguir, abrir agora meu perfil, né? Opa, você abriu agora, ela abriu o perfil dela, vamos lá. Meu perfil agora é público, é Jacinta Mororó. Quem quiser me seguir, pode ir lá. E quem quiser conversar, trocar ideias sobre
o Cumbuco, sobre o mercado imobiliário, precisar de qualquer coisa, pode me chamar lá no direct, que às vezes eu tenho um pouco uma cara assim, meio fechada, mas eu sou gente boa. Não, ao contrário. Eu digo que a Jacinta, ela transmite credibilidade. E aí é muito importante também nesse momento, né? Porque nem sempre apenas um sorriso ele vai fazer a diferença. A credibilidade, a seriedade é muito importante, principalmente porque não são imóveis com um ticket médio tão, né, tão pequeno. Ao contrário, né? Quem costuma investir num Cumbuco, que inclusive o metro quadrado, comparado a outros litorais, sem dúvida, deve ser muito mais, né? Muito mais valorizado, realmente precisa dessa credibilidade e de uma boa reputação, né? E você transmitir isso e isso torna, né, o processo de vendas, eu tenho certeza, de maneira muito mais acessível. Para finalizar, prometo, me diga aí quais são os imóveis disponíveis para o mercado. Aproveita e faz tua venda aí para quem está assistindo, quem está nos ouvindo. A gente hoje tem o produto que eu tenho certeza que é o produto de praia mais barato que você vai encontrar na belíssima praia do Cumbuco, que se valoriza muito, que é o Kite Village Premium. É uma exclusividade, viva no Cumbuco. São 27 apartamentos que já estão prontos para morar, muitos com vista mar, baixíssimo investimento a partir de 242 mil. Muito bom, tá aí. Ela fala aí no valor e tá tudo certo. Jacinta, muito obrigada por você estar conosco, tá? Espero que a gente possa aí conversar aí em outras oportunidades. E eu agradeço também você, a sua audiência, enfim, por estar aqui conosco no nosso InspiraCast. Até o próximo. Tchau, tchau. Esse foi o InspiraCast, um podcast sobre realizações inspiradoras, produzido pela Inspira Comunicação e Marketing.